Hoje eu vou falar para vocês como a metagenômica tem nos auxiliado na prática, nos ajudando a enxergar o invisível para ganhar eficiência. Mas que invisível é esse? São as bactérias. E por que estudar as bactérias? Pelos prejuízos que elas causam na fermentação. Então, esses prejuízos são como a redução de 1 a 3% do rendimento geral da destilaria, perdas de 265 a 795 milhões de litros de etanol por ano, o que equivale a 0,81 a 2,4 bilhões de reais por ano. Além dos gastos com insumos como ácidos sulfúricos, antibióticos e biocidas. Então, um dos estudos pioneiros para estudar os contaminantes a contaminação bacteriana da fermentação alcoólica foi lá no final da década de 80. E foi um estudo do professor Cláudio Gallo, e nessa ocasião tinha que fazer a cultura, o isolamento dessas bactérias e inúmeros ensaios bioquímicos para chegar a descobrir qual era a espécie. Então, esse estudo nos mostrou que o gênero predominante, né, foi o Lactobacillus, sendo a espécie Lactobacillus fermentum a mais frequente. De lá para cá, várias coisas evoluíram, principalmente na área de biologia molecular e nas técnicas de análise de DNA. E, desde então, a Fermentec vem fazendo vários trabalhos para estudar esses contaminantes, essa diversidade bacteriana. Então, foram trabalhos desde sequenciamento de primeira geração, análise de diversidade por técnicas como o DGGE, TRFLP, sequenciamento de bibliotecas gênicas e até uma metagenômica em 2017. Depois disso, o que veio? O sequenciamento de segunda geração, conhecido como NGS. E aqui a Fermentec fez, até então, que a gente conhece, o maior trabalho de metagenômica de amostras industriais do setor sucroalcooleiro. Então, foram 22 usinas, 954 amostras, mais de 28 milhões de sequências de DNA analisadas. Esse trabalho, o Mário já teve a oportunidade de falar em outras reuniões, né? Foi um trabalho em parceria com o professor Coutinho da Exalc, da NGS Exalc. E o que nós temos hoje de mais novo no mercado em relação ao sequenciamento? É o sequenciamento de terceira geração. Uma das plataformas disponíveis é a da Oxford, a Oxford Nanopore Technologies, que faz o quê? Leituras longas das sequências, diferente da metodologia anterior, a gente tem uma melhor resolução ao nível de espécie. E foi nesse cenário que a Fermentec fez, então, um estudo de metagenômica do vinho. Foi no período de 2022 a 2025, foram 24 amostras analisadas de 17 usinas, englobando aí as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, e uma usina de Porto Rico. Os resultados que nós obtivemos foi esse aqui. Então, como vocês podem ver, existe uma diferença de perfil bacteriano entre as usinas, né? Porém, algumas usinas se assemelham. Tem um grupo aqui que tem o Limosilactobacillus fermentum, que está representado em vermelho, sendo a bactéria predominante. Também a gente vê um outro grupo, que a predominância é do Limosilactobacillus mucosae, que está em amarelo, e assim por diante. Aqui estão listadas as 15 principais espécies, e que vocês podem observar que das 5 primeiras espécies, 4 delas são do gênero Limosilactobacillus, e uma delas, que está ali em quarto lugar, o Lactobacillus acidófilos, do gênero Lactobacillus. E agora uma pergunta que eu faço para vocês. E você, conhece o perfil bacteriano da sua fermentação? Por que uma usina tem tanta facilidade em controlar a contaminação bacteriana e a outra usina já tem dificuldade nesse sentido, né? A contaminação é de difícil controle. Será que elas estão lidando, né, com as mesmas bactérias?
Aqui está em números, né, os resultados que a gente obteve. Então, como vocês podem ver, o topo da lista é o Limosilactobacillus fermentum. Ele independente da frequência, foi a única espécie que foi detectada em todas as amostras. E as pessoas costumam me perguntar sempre, né, e as bactérias gram-negativas? Então, nós detectamos bactérias gram-negativas, Acetobacter aceti, na usina 3, somente nela. As Imomonas mobilis, também na usina 3, na usina 12, 1%, na usina 16, 0,1%, e depois mais 2 espécies, a Nova Cetimonas e Gluconacetobacter, também na usina 3. Uma característica dessa usina 3 é que ela faz etanol orgânico. Então, a frequência de gram-negativas foi bem baixa na nossa amostragem. Então, aqui temos um gráfico, eu fiz um gráfico em relação às espécies. A gente pode ver o Limosilactobacillus fermentum correspondendo a 17,8% de todas as bactérias que foram detectadas nessas 24 amostras. Depois veio o Limosilactobacillus mucosae, 14%, o Panis, 10,1%, o Lactobacillus acidófilos, 8,6%, e assim por diante. Então, comparando os nossos estudos com o do professor Galo, nós vimos que o Limosilactobacillus fermentum continua sendo a espécie, né, predominante, aí o principal contaminante da fermentação alcoólica. Nós identificamos algumas outras bactérias que tinham sido relatadas anteriormente e algumas novas que têm se destacado nos dias de hoje. E quem são os Limosilactobacilos? Então, o gênero Lactobacillus, lá em 2020, ele foi reclassificado, né? E as suas 261 espécies, elas foram distribuídas em 23 novos gêneros, além do gênero Lactobacillus e o Paralactobacillus. Então, o Limosilactobacillus é um gênero derivado do Lactobacillus. E o que significa? Que característica que tem esse gênero? Limosi vem da palavra limosos, que significa limo, muco, que é a capacidade das espécies desse gênero de produzir os exopolissacarídeos, que o Rudimar acabou de comentar, né? E eles fazem isso a partir da sacarose, e, consequentemente, formando biofilmes. E o que são os biofilmes? São comunidades microbianas aderidas às superfícies. E elas são encapsuladas numa matriz polimérica extracelular, que é formada principalmente por exopolissacarídeos, mas também por proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e água. Então, as características das bactérias deste gênero, elas formam biofilmes, são anaeróbias ou aerotolerantes, crescem até 45 graus Celsius, são heterofermentativas, ou seja, elas produzem ácido lático e ácido acético e também produzem manitol. Mas por que as bactérias formam biofilmes? Elas formam biofilmes para se proteger contra os estresses ambientais. Então, é uma forma de proteção das bactérias. Então, aqui eu trouxe para vocês as etapas de formação de um biofilme. Ela tem inicialmente uma adesão reversível. Aqui. Uma adesão reversível, depois uma adesão irreversível, o crescimento, a maturação e, finalmente, a dispersão. Então, é muito mais fácil eliminar um biofilme no início da formação do que quando esse biofilme está maduro. Aqui, o esforço para a remoção dele é muito maior. A densidade de bactérias em biofilmes, ela pode chegar a 10 a 10ª células por centímetro cúbico. O que significa isso? Que 1 centímetro cúbico de biofilme, ele é capaz de contaminar 100 litros de mosto com 10 a 5 bactérias por ml.
E a gente sabe também que as bactérias em biofilme, elas são mais resistentes aos antibióticos. E essa resistência, ela pode chegar a ser 100 a 1000 vezes maior do que se essa bactéria tivesse em vida livre. E as características das contaminações por biofilmes são o quê? Contaminações recorrentes e de difícil controle. Então, só dando um geral, quem é o Limusilactobacillus fermentum? Historicamente, é um dos principais contaminantes da fermentação alcoólica, à base de cana-de-açúcar, como uma espécie do gênero Limusilactobacillus, produz biofilmes e tem uma característica ainda de se agregar às leveduras, induzindo a floculação. Essa aqui foi uma foto feita de microscopia eletrônica de varredura, feita pela Fermentec. Então, aqui a gente pode ver, né, a Saccharomyces cerevisiae, e aqui foi o fermentum, né, aderido a essa levedura. Só o Limusilactobacillus fermentum que se agrega às leveduras, induzindo a floculação? Não. Outras bactérias fazem isso também, mas o fermentum é conhecido por essa característica. E quem é o Limusilactobacillus mucosae, que foi o segundo lá do ranking? Também é uma bactéria que também produz biofilmes e tem sido relatado nas contaminações, tem sido relatado nas fermentações americanas da base de milho, como um dos principais contaminantes. Agora vamos para o primeiro estudo de caso, né? Então, um cliente chegou com a seguinte situação. Ele estava com contaminação de difícil controle, recorrente, já tinha gastado bastante com antibiótico, e ele tinha a dúvida, será que eu devo trocar? Será que eu estou com alguma coisa diferente na minha dorna? Será que eu tenho bactérias gram-negativas? Será que eu tenho que colocar um antibiótico que pegue esse tipo de bactéria? Aí nós fizemos a metagenômica para ele. E daí nós vimos que a população que estava no vinho dele eram de bactérias gram-positivas, né? O principal contaminante foi o Limusilactobacillus mucosae. Aí, em segundo lugar, ainda um Limusilactobacillus reuteri e depois o fermento. Então, 86% da população de bactérias daquele vinho eram de Limusilactobacillus. Então, o que nós sugerimos para esse cliente? Intensificar o CIP, tudo que o Rudy acabou de comentar, da parte de sanitização, higienização, fazer a checagem da temperatura de fermentação e, sim, podia trocar o antimicrobiano, porém, para algum que pegasse bactérias gram-positivas. Seria um desperdício ele usar um antimicrobiano para gram-negativas nesse caso. O segundo estudo de caso foi fazer um mapa bacteriológico de um cliente. Então, a gente pegou amostras de diferentes pontos do processo. Uma das investigações também era sobre a questão de gram. Então, a gente viu que houve a predominância de bactérias gram-positivas, né, em todas as amostras, que houve diferença do perfil bacteriano também entre as amostras e que os principais contaminantes do vinho também foram aqui as 3 espécies de Limusilactobacillus. Agora, o último estudo de caso. Tivemos um cliente que mandou uma amostra em 2022, outra em 2024 e outra em julho de 2025. Nesses 3 casos, ele também falava de contaminações recorrentes e de difícil controle. Aí fizemos a metagenômica e vimos que as bactérias predominantes eram os Limusilactobacillus também, acima de 90% aqui, na segunda amostra, quase que 70%, e na terceira amostra também mais de 90%. Daí, os resultados da metagenômica mostraram o quê? O Limusilactobacillus pannis como principal contaminante. Aí, o nosso especialista, né, tendo esses dados em mãos, ele tomou as atitudes necessárias para conter e eliminar essa contaminação. E aí, o cliente ele teve uma ideia. Ele falou, agora que tudo está tranquilo, que eu tenho uma contaminação controlada, vamos fazer uma metagenômica para ver que bactéria que eu tenho na minha dorna, agora que a fermentação está ok?
Aí nós fizemos a metagenômica e o resultado foi esse. Confesso que fiquei surpresa, porque eu imaginava que haveria uma redução do gênero Limosilactobacillus, porém não imaginei que ela fosse tão drástica assim, de 1,5% só do gênero Limosilactobacillus, e o restante foi outros gêneros. Então, aqui nós vimos que a predominância foi dos lactobacilos. E o Limosilactobacillus nem apareceu nessa lista. Não teve nenhuma espécie com frequência relativa acima de 1% para a gente colocar aqui. Então, esse foi o último estudo de caso. A mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é que a metagenômica ela tem revolucionado os estudos, né, de ecologia microbiana, e sendo amplamente aplicada nas áreas médicas, na área industrial e ambiental. É uma técnica objetiva e imparcial. Gostaria de agradecer a todos da equipe Fermentec, que, direta ou indiretamente, participaram para que esse trabalho acontecesse. E um agradecimento especial à Silene e ao Mário pela orientação e por todo o apoio. Bom, gente, era isso que eu gostaria de falar. Obrigada pela atenção.